E hoje eu vou te dar mais uma ferramenta. A gente vai começar com a epístola do apóstolo Paulo. Nos encontros da noite a gente está falando desse apóstolo, que ele mesmo não se considerou um apóstolo, né? Porque ele não foi chamado teoricamente pelo Cristo juntamente com os 12, mas ele é chamado como aquele que Deus o escolheu. E Paulo, ele, além de ser um homem altamente conhecedor de vários idiomas, ele estudou com a melhor escola de teologia que havia na época. Ele recebeu de Deus a revelação da graça, a revelação do que é fazer parte da igreja, a igreja que Jesus deu uma direção ao apóstolo Pedro e disse: olha, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E o apóstolo Pedro, juntamente com 120 pessoas, começou essa jornada. Lá no dia de Pentecoste, numa festa, Deus derramou uma unção e começou ali a jornada da igreja. O livro do Atos dos Apóstolos é justamente isso, para dizer para você e para mim o que nós estamos construindo como igreja na nossa jornada como filhos amados de Deus. E essa carta que a gente vai estudar hoje, a carta aos Efésios, né? A gente já estudou 1ª e 2ª Tessalonicenses, já estudamos Colossenses, já estudamos Filipenses. Claro que a gente aqui não vai fazer um estudo detalhado, até porque nós estamos num culto de adoração a Deus, mas para que você entenda, mesmo como filho, como adorador, qual é o papel dessas palavras que Deus deixou e tem vida, e elas são contemporâneas para a gente hoje. Então a gente vai dar uma rápida pincelada e não vamos, esgotar toda a essência que há nessa carta apenas hoje, Talvez a gente use aí mais uns 2 domingos, mas para que você entenda o que Cristo quer comunicar a você. As cartas são justamente o manual de Deus para a vida do discípulo, para aquilo que você precisa nessa jornada. Então, uma dica eu quero dar para você: a gente deixa tudo disponível para você no nosso aplicativo. Então, os estudos, o áudio, está tudo lá. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só você se cadastrar no nosso aplicativo e você vai ter lá tudo que é dito nessa casa, ou por mim, ou por qualquer outro colega dessa casa, ou também por alguém que a gente traga a esse lugar. Fica tudo ali registrado. Claro que depois o pessoal tem que ir, tirando alguns mais antigos, mas é justamente para você entender que essa ferramenta é para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. E na medida que você e eu buscamos mais e mais Jesus, Ele vai se revelando a nós. E antes da gente começar, eu queria orar com você. Feche os teus olhos. Amado Espírito, nós dependemos de você. Você é o centro da igreja. Você está nesse ambiente para glorificar a Jesus. Foi isso que Ele disse, que você estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o maior alvo era que Ele estaria glorificando, você estaria glorificando o Filho, a obra consumada da cruz, a obra da redenção, a ressurreição, o que é essa igreja. E nós te pedimos, Espírito Santo, que as mentes estejam cativas ao aprendizado da Tua palavra, e essa palavra não seja apenas algo que entra na minha mente e na mente dos meus irmãos, mas que ela possa, Senhor, entrar no nosso espírito, porque entrando no nosso espírito ela vai produzir vida, ela vai me condicionar ao projeto que Deus tem para mim e para os meus irmãos. Que essa palavra seja uma palavra de graça, uma palavra em amor, uma palavra de crescimento para esse rebanho, Pai, para essa igreja. Nós oramos assim no nome de Jesus. Então, se você quiser anotar aí,
ser livre. Mas entenda, o livro de Efésios é uma das mais belas cartas que Paulo escreveu. Todas essas, depois de Atos dos Apóstolos, são chamadas na Bíblia de cartas. Eu ainda peguei esse tempo, de escrever cartas para minha namorada, na época, Ivone. Talvez você também pegou esse tempo, Mas hoje a gente não usa mais cartas, mas naquela época também se usava cartas. E Paulo está preso. Essa carta é uma da chamada carta da prisão. Paulo está lá preso. E ele escreve essa carta para a igreja. E vamos encontrar nessa carta profundos ensinamentos do amor do Pai, da unidade que é necessária para que a gente possa ganhar vidas e trazer essas vidas ao esclarecimento do amor do Pai. Foi isso que Paulo se preocupou a escrever essa carta. A autoria, você já sabe, é do apóstolo Paulo, mas como às vezes ele, por exemplo, estava preso, havia uma pessoa que era chamada amanuense, era o cara que escrevia, não havia computador, ele tinha que pegar lá um material, um papel, que a gente chamava de quase que um pano, chamado pergaminho, para escrever. Não havia essa praticidade que você e eu temos tudo registrados em papel. Isso aconteceu recentemente. E ele redigia essas cartas, ele falava, alguém ia escrevendo. E Paulo, algumas ele escreveu do próprio punho, e outras ele pediu a alguém para escrever. E a autoria, claro, é o apóstolo que escreveu essa carta. Aliás, quase todas as cartas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo. Por isso, a relevância da gente estudar as cartas de Paulo. É uma carta de ensinamento profundo sobre a sua e a minha identidade. Quando eu vou em qualquer lugar, a primeira coisa que eles me perguntam, e deve perguntar a você hoje, a nossa identidade era protocolada pelo RG, agora é pelo CPF, e quase sempre perguntam-nos, você quer que coloque o CPF? E cada um de nós temos um número. Isso é a sua identidade como um cidadão brasileiro. É a minha identidade como um cidadão brasileiro. E a carta aos Efésios, ela é um ensinamento profundo da sua identidade como discípulo amado de Jesus. O que é ser um discípulo? O que é andar em unidade como igreja, como discípulo? E Paulo escreve várias coisas importantíssimas nessa carta, apenas de 6 capítulos. Alguns estudiosos pensam que essa carta ela tinha um cunho de não apenas esse lugar chamado Efésios, ou Éfeso, que era uma cidade que, aliás, quase todas as cidades que a Bíblia foi pregada, hoje não temos mais uma igreja nesses lugares. É triste, mas temos muitos templos muçulmanos nesses lugares, ou culturas muçulmanas nesses lugares. E o lugar chamado Éfeso ficava numa região chamada Ásia Menor, que hoje na nossa geografia pode estar ali perto da Turquia, daqueles lugares ali, Turquia, bem ali próximo ali. E Paulo escreve essa carta para quê? Para que a igreja estivesse entendendo qual era o seu papel. Essa cidade era uma cidade muito influente. Bom, na nível de história, Roma era o controlador de todos os lugares conhecidos. Então, Efésios era uma colônia de Roma. Efésios fazia parte
de uma das terras que Roma havia saqueado através da guerra e colocado ali um administrador romano, quase sempre, para poder gerenciar e enriquecer Roma. Efésios, então, é um lugar onde há muita cultura, muitas pessoas inteligentes, intelectuais. O comércio naquele lugar era um comércio onde circulava muita grana. Havia muitas coisas boas transitando ali pelos lugares. E havia também muita gente, porque o mais importante são pessoas. O mais importante em tudo isso são as vidas, é você, sou eu. Isso é o que mais importava para Paulo. E Paulo visitou essa região, ficou, diz os estudiosos, 3 anos nessa cidade, porque ele entendia a preocupação e a quantidade de pessoas que estavam lá. Então ele estava preocupado em pregar Jesus, em ser um porta-voz da igreja e fundamentar a igreja. Por isso que ele era chamado apóstolo. Ele não ficava como um pastor numa igreja local. Ele fundava uma igreja, ali ele colocava apóstolos, ali ele colocava presbíteros, ali ele colocava bispos, ali ele colocava pastores, evangelistas, mestres. Tinha igrejas que ele não colocava ninguém, ele deixava o povo lá reunido. E ele enviava as suas cartas. E essas cartas eram lidas por esses anciãos, por essas pessoas que Deus havia tocado através do Espírito Santo. Nessa cidade, então, havia muita prosperidade. Mas também, como em todos os lugares do mundo conhecido de Roma, havia muita idolatria. A cultura das pessoas era uma cultura não apenas monoteísta, mas politeísta, onde havia muitos deuses em todos os lugares. E essa cidade não era diferente. Tinha uma deusa chamada Artemis, que era adorada, venerada e fazia parte da vida de todos os povos que viviam ali naquela cidade. Na sua viagem, então, Paulo vem e fala de Jesus, e fala da graça de Deus, fala para essa cidade da salvação. Paulo, então, como preso, ele escreve e fala para a gente de tantas coisas que haviam nessa cidade. Estamos falando de aproximadamente 60 a 62 depois de Cristo. Então, o mundo está aí, Roma está em pleno poderio, controlando todas as nações, e Paulo, juntamente com a igreja, está pregando Jesus, está falando do reino de Deus. Assim somos nós. Entra partido, sai partido, entra governador, sai governador, entra presidente, sai presidente. Mas a igreja do Senhor Jesus continua falando do reino de Deus, da salvação, da libertação, de uma terra maravilhosa para todos aqueles que aceitam e recebem Jesus como Senhor e Salvador. Estamos embasados em uma missão que Cristo nos deu, e essa missão está ali ancorada em Marcos, onde ele nos diz lá no final do livro de Marcos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E você já sabe o que é o evangelho. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 10, ele diz: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque Cristo se revelou a uma nação, a nação de Israel, o povo judeu. Mas ele
por amor a nós, a sua criação, Ele não ficou preso a uma nação. Ele se doou por toda a humanidade. Por isso que você e eu recebemos essa mensagem de salvação. Por isso que você e eu recebemos esse amor que nos transformou. Por isso que alguém pregou para você e para mim a obra consumada da cruz. Por isso que alguém chegou e falou para você o que está em Efésios 2, 8 e 9, pela graça, você e eu fomos salvos mediante a fé. E isso não foi pelo teu mérito, nem pelo meu mérito. Isso é um presente de Deus para nós. E Paulo tinha essa consciência, porque ele também tinha sido encontrado por Deus. Se você for ao livro de Atos, você vai ver que ele era um fariseu. E ele tinha uma dedicação ao farisaísmo. Ele chegou a pegar cartas nas autoridades para acabar, exterminar com a mensagem da cruz, com a mensagem da redenção em Jesus. E lá no livro de Atos, se não me falha a memória, depois do capítulo 15, por ali, ele tem um encontro com Deus. Depois de matar Estevão, apedrejando esse homem, ele tem um encontro com Deus, quando ele estava indo perseguir os cristãos. E Jesus se apresenta a ele, como ele se apresentou a você e a mim. Jesus se apresenta a ele como um Deus de amor, como um Deus de graça, como um Deus que está sempre de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E quando Paulo ouve a mensagem de Jesus, ele cai por terra, ele é impactado, ele tem um encontro com Jesus. E como foi bom esse encontro, porque esse encontro mudou a vida de Paulo. E como foi bom também o encontro que você e eu tivemos com Jesus, porque esse encontro mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Eu lembro que há mais de 30 anos eu tive um encontro com Jesus. Foi um encontro impactante. Naquele dia que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, a minha vida mudou, os meus conceitos mudaram, a minha fala mudou. E eu comecei uma jornada, e estou nessa caminhada juntamente com você até hoje, até a volta de Jesus, perseverando. E Paulo nos ensina isso em uma das suas cartas: não podemos recuar, não podemos olhar para trás. Por isso que a gente, pastor Renato aqui falou para você do resgatando vidas, porque muita gente começa a olhar para trás, muita gente começa se distraindo com as coisas da vida, e perde o seu maior presente, a salvação, e começa a olhar para as coisas dessa vida, começa a olhar para a economia, começa a olhar para a violência, começa a olhar para tudo e esquece de olhar para Jesus. Em um dos salmos, o salmista diz: olharam para eles e foram iluminados, seu rosto nunca mais será confundido. Então o meu conselho para você é que você esteja focado no Salmo 121, olhando sempre para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da sua fé. É Ele que vai dar graça, é Ele que vai dar força a você, é Ele que vai ajudar você nessa jornada. E quando porventura você tiver, porque todos nós às vezes estamos naquele dia que não é um bom dia, o que a gente tem que fazer é dizer para Ele: Jesus, que os meus olhos estejam focados em Ti. É você que eu quero, é você que me atrai, é você que eu preciso. E Ele, se preciso for, com certeza, Ele vai dizer para você: olha, fique tranquilo,
Você está precisando que eu te carregue no colo? Ele vai te carregar. Porque o maior desejo de você não é que você comece, porque muita gente começou. Não é que você permaneça, porque muita gente está permanecendo. Mas o desejo dele é que você vá até o fim, caminhando até o fim. Então que você faça aí com ele agora, né? Um propósito, diga para ele: Jesus, me ajuda aí até o fim. Porque quanta gente olhou para um lado, olhou para o outro, quanta gente se distraiu com as coisas da vida, picuinhas de igreja, concílios. Eu gosto de ler muito sobre história, e quanto concílio a igreja fez, meu Deus do céu. Concílio era reunião para tratar de assuntos que não tinham relevância nenhuma, regras que não tinham relevância nenhuma. E quanta gente perdeu o olhar em Jesus. E eu quero convidar você nessa noite, diante dessa carta linda. A gente só está introduzindo essa carta para você. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Confia em Jesus. Descansa todas as suas preocupações nas mãos de Jesus. Faça como o salmista, todos os dias traga à sua memória o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma, Ele guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A sua vara, e a vara de Deus não é para te bater, o cajado de Deus não é para bater nas ovelhas. Talvez você aprendeu errado, que o cajado é para dar cajadada, né? Não, o cajado é para te conduzir, para que você permaneça no caminho, para que você não saia, é como um trilho, para que você permaneça de glória em glória, de fé em fé, olhando para Jesus. Olhando para Ele, você vai ouvir, e essa frase eu quero ouvir dele. Entra, Marcos, aquele lugar ali é seu. Você tem um lugar no céu, você tem um lugar na Nova Jerusalém. Esse lugar já é seu. A identidade que você tem, ela registra que lá no céu você tem um nome, um sobrenome. E você e eu já estamos lá. Ninguém mais pode tirar você desse lugar. Só uma pessoa, desculpa, ninguém não, só uma pessoa. Eu posso sair do trilho. E a minha proposta para você é: não saia do trilho. Ah, Marcos, mas não está indo nada bem, eu estou dando alguns vacilos na vida, querido. Por isso que Ele se humanizou, por isso que Ele se tornou semelhante a mim e a você, para conhecer a gente. Agora, uma coisa Ele quer de você, mesmo você dando os vacilos na vida, sabe o que Ele espera de mim e de você? Não é perfeição, porque perfeição a gente só vai ter no céu. A Bíblia diz: um coração contrito e quebrantado, esse o Senhor não rejeita. O Senhor quer de você honestidade, quer de você sinceridade. Talvez eu esteja falando para alguém que ainda está preso em alguma coisa, em alguma situação, mas olha, não é na sua força, é na sua entrega.
Não é na sua força, porque na sua força você vai lutar e vai tentar, e aí você vai ver que não vai conseguir. Mas quando você se entrega a Jesus e diz: Jesus, eu não consigo, Jesus, está difícil, Jesus, me liberta desse vício. Daqui a pouco você vai olhar e vai falar: caramba, não tenho mais vontade de fumar, não tenho mais vontade de beber, não tenho mais vontade de fazer nada disso, porque o amor dele está tão forte dentro de mim, o prazer por ele está tão intenso dentro de mim, eu estou entendendo quem ele é, eu estou entendendo a obra que ele fez por mim na cruz, eu quero é Jesus. Você está entendendo? Mas às vezes a gente fica lutando, sabe? E aí na nossa força, a gente não consegue. Paulo está dizendo isso para a gente. Olha só, quando li isso aqui, eu falei: cara, como é que pode um cara na prisão, preso, acorrentado provavelmente. Imagine uma prisão no ano 60, como é que era? Lá estava Paulo alegre, feliz, falando: eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele vai me dar vitória, eu estou preocupado com as minhas ovelhas, eu estou preocupado com a igreja de Tessalônica, eu estou preocupado com a igreja de Filemão, eu estou preocupado com Tito, eu estou preocupado com Silas, eu estou preocupado com Lucas, eu estou preocupado com João Marcos. O cara não estava preocupado nem um pouquinho com as crises que ele estava vivendo, porque ele sabia que, embora acorrentado, embora preso fisicamente, ele era livre em Cristo Jesus. Ele sabia quem Jesus era, ele tinha certeza dessa identidade, ele tinha certeza quem ele era em Cristo Jesus. E eu quero lembrar a você, o apóstolo Pedro escreveu em uma das suas cartas, se não me falha a memória, na sua primeira, no capítulo 5, ele disse que você agora é sacerdote, não mais segundo a tribo de Levi, mas você é sacerdote segundo a tribo de Melquisedeque, segundo a tribo de Jesus. Você é sacerdote real, sacerdotisa real. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é nação santa. Você é mais do que vencedor, porque se Ele venceu, se Ele morreu e ressuscitou, você já venceu a morte, você já venceu as lutas. Você como igreja, eu como igreja, já somos mais do que vencedores, e cremos pela fé naquilo que somos, filhos amados de Deus. Você pode dizer graças a Deus. E o propósito dessa carta, por isso que eu sou apaixonado pela Bíblia, principalmente pelo Novo Testamento, mas essa carta marca muito a minha vida, porque ela fornece uma visão grande do plano de Deus para todo mundo. Ela descreve Cristo, o Salvador. Ela enfatiza a unidade que precisamos ter em Cristo. Ela fala da graça, o fundamento da fé. E ela fala que a gente precisa andar debaixo da graça, na fé, fundamentados no amor. E ao longo da história a gente vê que um dos maiores problemas da igreja, nas cruzadas, nas conquistas, na implantação do cristianismo de uma forma distorcida, o que faltou foi o amor. Teve muita força, muito imperialismo, muita imposição, mas faltou o amor. E nós precisamos resgatar e entender o que é o Evangelho. Se o Evangelho é o poder de Deus para transformação, como diz Romanos no capítulo 1, para todos aqueles que nele creem, como crerão se não forem agora revelados
quem é Jesus. Billy Graham diz que ninguém em sua sã consciência vai pegar esse livro e vai ler, só se o cara for muito curioso. Mas eles verão Jesus em você, Fabi, em mim, em você, André, em você, Pete. Eles verão o amor de Jesus em nós. Não vai precisar você nem abrir a Bíblia, porque a Bíblia vai ser revelada por você. Porque é isso, esse é o verdadeiro sentido da salvação. O tema do amor é central nessa epístola, e Paulo deseja que os cristãos entendam que o amor é fundamental na nossa relação com Deus e uns com os outros. E aí no capítulo 1, no versículo 4, ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Uau, Marcos, Jesus já me amava antes de eu existir? Sim. Em um dos textos da Bíblia, Jesus diz assim, a palavra de Deus: quando você era informe, quando você nem imaginava em existir, Deus já sabia que você estaria aqui, salvo pela graça, justificado pelo sangue do Cordeiro, pela fé, renovado. Deus já sabia o seu nome. Talvez alguém tentou destruir o teu nascimento, né? Não conseguiu. Pois é, eu também. Meu pai estava desempregado. Minha mãe, naquela época as mulheres eram mais do lar, e ela no lar foi falar para minha avó, que não conhecia Jesus, que ela estava grávida. Quando a minha avó recebeu a notícia, de repente, ao invés dela ficar feliz, ela falou: seu marido está desempregado, vocês não estão comendo, estão matando o leão hoje para comer hoje, como é que vai ser isso? Olha, tem um chá aqui que eu conheço da dona não sei quem. Mas minha mãe, graças a Deus, era uma mulher de Deus, uma mulher de fé. E ela disse: eu não sei como é que Deus vai prover, mas eu vou até o fim com essa gestação. E depois de 7 gestações, 6 nasceram natimorto, só ficou eu. Só ficou você. Talvez você pense: bom, mas minha família é uma confusão só. Não é não. Deus sonhou com você nesse lugar, nesse endereço, nesse lar. E Ele tem um plano com você. Ele tem um sonho com você. Ele tem um projeto com você. Olha, Ele diz para você: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que eu estou imaginando a teu respeito. Mas as crenças limitantes, talvez o lugar que a gente nasceu diga para a gente: você não é nada, você é isso, você é aquilo outro. Mas olha, se você nasceu de novo, Deus diz para você: você é meu filho, você é minha filha, eu te amo. Eu te amo. Talvez você entrou aqui desesperado. Saiba, o amor de Deus, Ele supre todas as minhas e as suas necessidades. O amor é o tema central dessa epístola. E Paulo deseja até hoje que a gente entenda que o amor é o fundamento da relação com Deus e uns com os outros. Eu tenho 2 filhos. Você acha que eles são perfeitos? O que você acha? Com certeza não. Mas a gente investe neles. A gente ama-os. A gente ensina. A gente faz tudo por eles, porque eles são meus filhos.
E aí Deus diz para mim o seguinte: se você, sendo humano, e Deus às vezes até, mais enfático, que faz tudo isso, imagina eu que criei você. Como eu não vou suprir as suas necessidades, como eu não vou te atender. Então não fique focado no que você está vivendo agora. Olhe para cima. Eleve os seus olhos para os montes, de onde virá o seu socorro. É de lá que vem o seu socorro. Não fique numa visão periférica. Um dia eu preguei aqui nessa igreja, não está mais lá no app, Ou você é águia ou você é galinha. Baseado num livro de um dos nossos amados, que a gente ama muito bem. Por quê, Marcos? Porque a igreja é chamada de águia. A águia tem uma visão frontal. A águia olha para cima. A águia voa alto. A águia não está preocupada com os ventos da vida. A águia não está preocupada com doença. A águia não está preocupada com economia. A águia está focada em Jesus. E se não me falha a memória, Isaías diz: aqueles que renovam as suas forças como a águia, subirão e não se cansarão. Subirão como asas e alcançarão coisas inefáveis. Mas como a galinha faz? Você já trocou galinha por garrafa PET? Eu sou dessa época, E quase sempre o pitinho não sobrevivia, tadinho. A gente acabava com ele antes disso, Minha mãe falava: para de apertar o pinto, para de fazer isso com a galinha, para. E aí quase sempre ele não durava muito tempo. Mas eles têm uma visão frontal, não enxergam. E eu quero que você abra os seus olhos espirituais. Que você cante como aquela canção que a gente cantou há muitos anos atrás: abra os meus olhos, eu quero ver. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abra o meu coração, eu quero sentir teu grande amor. Porque quando a gente abre os nossos olhos, a gente não fica numa visão periférica, olhando a carteira, olhando a nossa conta bancária, olhando as circunstâncias, olhando as crises que estão acontecendo. A gente está olhando além. E Deus te chamou para olhar além. Se nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem para você, só depende de você, só depende de mim dizer para Ele: sim, eu quero ir além, eu quero fazer o que o Senhor tem para mim. O meu propósito é viver a sua realidade. A minha essência, o meu existir é para ti. A minha família é para ti. Os meus bens são teus. Tudo é teu, tudo é teu. Essa carta é demais, gente. E essa carta nos dá uma injeção de ânimo. E eu quero dizer para você assim: eu não sei você, eu sempre tinha pavor daquela seringa que vinha com a pistola, na minha época. Plaf, plaf. Só o barulhinho dela já me assustava na vacina. Então, aqui não vai ter essa vacina para você. Plaf, plaf, não. Mas eu quero te dar uma boa dica. Que você receba o Zé Gotinha. Zé Gotinha já era bom, Eu já gostava do Zé Gotinha. Então que você receba a gotinha do Espírito Santo. Não a vacina que doía, mas o Zé Gotinha. A graça é Zé Gotinha, gente. Que você pingue agora essa gotinha e diga assim: Senhor, como é bom o teu paladar. Como é boa a tua palavra. Como é bom te ouvir, como é bom te sentir, como é bom estar ao seu lado, como é bom ser encorajado por você, como é bom ter propósitos em Cristo, como é bom viver os sonhos de Deus.
porque quem tenta matar os teus sonhos é o inferno, é esse sistema, é esse mundo. Mas nós cantamos muito tempo, né? Se tentaram matar os teus sonhos, que você nessa noite se levante e declare: eu sou filho amado, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Não foi o que minha família disse, não foi o que minha avó contou, não foi, não, eu hoje sou um novo ser recriado em Jesus. Que você possa sair daqui testemunhando esse poder transformador que está todo dia melhorando você e eu, e nos transformando na imagem do Filho de Deus. Vamos respirar fundo e lembrar do tamanho dessa graça, gente, e nos emocionar e viver e enxergar aquilo que somos em Cristo. Você em Cristo é a igreja. E eu concluo essa mensagem dizendo algumas coisas para você muito importantes. Que você como igreja, você não precisa ficar preocupado com as riquezas dessa terra. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos adotados por Jesus Cristo, para sermos segundo a sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça. Ele nos elegeu. Hoje nós somos redimidos pelo seu sangue, fomos remidos de todas as ofensas, estamos agora nele. Ele nos tornou abundante. Congregamos com ele na igreja. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também agora você está, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e tendo em Jesus crido, você já foi selado pelo seu Espírito, o Espírito Santo. Você foi redimido por Jesus. Não cesse de dar graças 16 a Deus por você, lembrando sempre nas suas orações quem você era e quem você é hoje. Tenha mais orações de ações de graça, tenha mais orações de adoração, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, e ilumine os teus olhos, os olhos do vosso entendimento, para que você saiba qual é a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança. 21, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro, Jesus sujeitou, olha o poder que Ele nos deu, todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas te constituiu como igreja, e Ele é o cabeça da igreja. Por isso que você e eu hoje temos a autoridade e o poder, porque Ele como cabeça delegou a nós. Antes de ser assunto aos céus, Ele diz: eis que eu os nomeio, eis que eu te dou poder, autoridade, para você pisar serpentes, escorpiões, e impor as suas mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados.
Aonde você pisar a planta do teu pé é santo. Aonde você estender as suas mãos, a glória será revelada. Porque o poder não está mais na casa, mas o poder está em você. E ao sair por aquela porta, você entenda que esse amor precisa fluir de você. Esse amor é chamado na Bíblia de fruto do Espírito. A gente vai chegar lá. E o fruto, se não for consumido, ele estraga. Que você possa, em todo lugar que chegar, sorria. Você pode sorrir um pouquinho? Sorria. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Olha que sorriso bonito o pastor Pete tem. Olha o Dadai. Olha só, olha o do Rubem. Só em você chegar e você dar um bom dia com um sorriso, com certeza, no mundo caótico que a gente está vivendo, gente, já vai constranger. Se nós cremos que de nós sai autoridade, sai poder, imagina, esse sorriso não vai ser apenas para você mostrar o seu dente bonito. Não. A Bíblia diz que do teu interior, do meu interior, vai sair rio de água viva. Rio de água viva. Então que você saia com essa determinação. O amor é a solução. Marcos, mas vão me entender? Nem sempre. Mas olha, o amor continuará sendo a solução. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Que você possa ser essa pessoa. E que você, cheio do amor de Deus, com certeza, quando você observar tantas coisas, você vai ter o olhar de Jesus, a audição de Jesus, a percepção de Jesus, o sentimento de Jesus. O amor nos muda. E é por isso que você é a igreja. É para você viver em novidade de vida. É para você viver para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu. Você pode dizer isso bem alto? É mesmo? Aonde está isso? Efésios 1:4. Como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Você foi redimido. Como é bom você sair daqui sabendo que toda a sua existência já está ancorada no plano perfeito da salvação. Então divulgue isso para o máximo de pessoas que você puder. Fale desse amor. Fale desse Cristo. Fale que Ele te escolheu. Fale que você foi selado. Fale que o Espírito Santo constrangeu você. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a falar de coisas que você não vai nem entender. E você vai falar assim, cara, por que eu estou falando isso para você? E aí você vai olhar para a pessoa e de repente você vai ver aquela pessoa chorando, aquela pessoa olhando para você com gosto de quero mais, continue falando. Sabe por quê? Porque você e eu não estamos aqui apenas para viver a nossa vida. Nós estamos aqui para alcançar outras vidas. Como disse o pastor Renato aqui. Então tenha um coração grato pelo que você é.
Seja cheio do Espírito Santo. Viva essa realidade. E eu concluo dizendo uma coisa para você. O que essa epístola me marca, e esse capítulo de hoje, que a gente pincelou, o capítulo 1. Primeiro, que eu e você somos filhos amados de Deus. Você pode erguer as suas mãos e dizer: eu sou filho amado de Deus. Diga mais alto para sua mente ouvir isso: eu sou filho amado de Deus. Diga mais uma vez: eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado. Aprenda que você, sendo amado, você tem agora uma família. Diga comigo: eu faço parte da família de Deus. Eu tenho um Pai que me ama. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Pai que me investe em mim. Eu tenho um Pai que conhece toda a minha realidade da minha vida, os meus problemas, as minhas crises, e mesmo assim esse Pai me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele te ama. Você pode dizer isso bem alto para sua mente ouvir: eu tenho um Pai que me ama. Talvez você não tenha tido um pai que te amou como você merecia, mas olha essa música que Evia está tocando. Deus te ama. E nada vai romper esse laço de amor que Ele tem por você. Se você errar, Ele continua te amando. Ele te ama. Ele te ama e Ele acredita em você. Você pode erguer as suas mãos e dizer: Ele acredita em mim. Diga mais alto: Ele acredita em mim. Porque talvez você tenha escutado da sua mãe: você não é nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você é isso, você é aquilo. Talvez você recebeu tanta maldição de palavras que disseram para você que você não prosperaria. E eu quero nessa noite quebrar toda a legalidade que veio sobre você, porque agora você não está mais diante dessa ordem que foi dada geracional. Você está diante da ordem dimensional do seu Pai que te ama. Então quebre todas essas crenças limitantes agora. Você é amado, não pelo que você faz, não pelo que você é, não pela sua conta bancária. Não, você é amado porque Ele te elegeu, Ele te escolheu, Ele sabe o meu e o seu nome. Não deixe mais ninguém dizer o oposto para você. Sua identidade agora está em Cristo. Você não é mais definido pelos seus erros ou pelo que o mundo diz, mas pelo que o seu Pai diz a seu respeito. E sabe o que o seu e o meu Pai diz a nosso respeito? Ele diz: eu te escolhi e te amo antes da fundação do mundo. Você pode dizer isso? Ele me escolheu e me amou antes da fundação do mundo. Então tira todo o peso da sua performance, tira todo o peso que você achava que era pelo teu mérito, pelo teu esforço. Ele te convida a viver um evangelho de gratidão pelo que Ele faz por mim e por você, não porque eu mereço, mas porque Ele nos ama. Diga bem alto: eu fui adotado. Eu tenho uma família, eu tenho um Pai, eu não estou mais sozinho.
Eu tenho muitos irmãos. Eu sou parte de um grande projeto. Eu sou a igreja. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso bem alto. Eu sou a igreja. E Jesus declara: as portas do inferno jamais prevalecerão contra você, contra mim. Já estou fechando, mas essas declarações, elas são libertadoras, elas libertou a minha alma. Diga bem alto: o perdão me completa. Eu fui perdoado. Talvez você entrou aqui com acusações, mas olha, Jesus não está aqui para te apontar dedo, Ele está aqui para dizer para você: eu te entendo, eu te compreendo, eu sei qual é a sua dor, eu sei qual é o seu problema. Mas sabe qual é o seu maior problema? É que você não lança sobre mim todas as suas necessidades. Porque se você se entregar a mim de fato e de verdade, nunca mais você vai ficar preso ao jugo. Porque eu sou libertador, e conhecerei a mim e eu vos libertarei. Diga: o seu perdão é completo. Diga mais alto para o mundo espiritual, para a sua mente entender: o seu perdão é completo. Marcos, e se eu fizer qualquer coisa daqui a 2 dias? Declare: o seu perdão é completo. E se eu disser uma palavra, e se eu fizer qualquer coisa, você vai dizer: o seu perdão é completo. A gente já cantou uma canção aqui assim, né? O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Diga comigo: eu não preciso mais carregar a culpa. Eu não preciso mais ficar recebendo acusações na minha mente. Porque Jesus pagou todo o preço da minha sentença na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi todos os nossos pecados lançados sobre Ele. O Espírito Santo habita dentro de você. Diga: o Espírito de Cristo está dentro de mim. Diga mais alto: o Espírito de Cristo está dentro de mim. E se o Espírito de Cristo está dentro de você, você é filho amado do Pai. Agora eu convido você a sair desse lugar cheio desse poder, cheio dessa autoridade, sabendo que nunca mais você vai andar sozinho e nem desprovido de nada. Diga comigo: eu não ando mais sozinho. Diga mais uma vez para sua mente entender: eu não ando mais sozinho. Diga mais uma vez: o Pai, o Filho e o Espírito Santo que habitam dentro de mim, todos os dias andarão comigo até a consumação dos séculos, até o dia que eu ouvirei dele: vinde a mim. Mesmo quando tudo parecer caótico, e a gente está nesse mundo, né? Tanta coisa tentando nos assustar. Você vai dizer: talvez você foi assustado essa semana. Agora erga suas mãos e diga: o meu Deus, o meu Pai está no controle. Mais uma vez: o meu Deus
o meu Pai, Ele está no controle da minha família, da minha vida, de tudo que diz respeito a mim. Ele é o centro, Ele é o centro, Ele é o centro. Queria convidar os músicos e nessa última frase eu quero concluir com você. Efésios capítulo 1. Quero convidar você a ficar de pé, porque Jesus te convida agora. Depois de tanta revelação do capítulo 1 sobre a tua vida, olhe para mim. Não se distraia. Ele te convida a viver essa realidade. Ele te convida. Ele não te impõe, mas Ele te convida a viver essa realidade da nova criação em Cristo Jesus. Ele te convida a você ser grato e a viver os propósitos que Ele tem com você. Deus tem propósitos com você. E não esqueça, nunca mais. Aliás, vamos fazer isso audível. Eu nunca mais me esquecerei que eu sou herdeiro, que eu tenho um Pai, que Ele me ama, que eu sou o resultado da sua graça maravilhosa. Você que recebe essa palavra, dê um aplauso a Ele em nome de Jesus.